Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito fundamental do direito, um que, na verdade, está presente no dia a dia de todo mundo: a responsabilidade civil. Afinal, sempre que alguma coisa dá errado e alguém sai no prejuízo, a gente precisa de uma resposta, de uma solução. Pois é, essas são as perguntas-chave que a responsabilidade civil tenta responder. E o interessante é que não se trata só de achar um culpado. O objetivo é entender a lógica, o raciocínio por trás da obrigação de reparar um dano. E é exatamente essa estrutura que a gente vai analisar agora. Para a gente não se perder, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, o ponto de partida de qualquer análise. Depois, vamos explorar as grandes classificações que basicamente definem como um caso vai ser tratado. E no final, a gente junta tudo para ter aquela visão completa. Vamos lá? Certo. Vamos começar pelo começo. Não importa qual foi o dano, se foi grande ou pequeno, a análise de um caso de responsabilidade civil parte sempre da mesma base. Duas perguntas essenciais. E é em torno dessas duas perguntas que toda a nossa conversa vai girar. A primeira pergunta vai nos levar para a origem do dever que foi violado, sabe? De onde veio aquela obrigação? E a segunda vai questionar se é preciso ou não provar a culpa de alguém. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, a nossa primeira grande classificação vai depender de onde veio a promessa quebrada, de onde surgiu o dever que foi violado. Foi um acordo específico entre as partes ou foi uma regra geral, daquelas que valem para todo mundo? Pensa na responsabilidade contratual como a quebra de uma promessa formalizada. Duas ou mais pessoas combinaram algo, assinaram um contrato, fecharam um negócio. Se uma delas não cumpre o que foi combinado e isso causa um prejuízo para a outra, a responsabilidade nasce direto desse acordo que foi quebrado. Agora, do outro lado, a gente tem a responsabilidade extracontratual. Ela também é conhecida como aquiliana. E aqui a história é bem diferente. Não depende de nenhum acordo prévio, de nenhum contrato assinado. Ela surge da violação de um dever que todos nós temos só por viver em sociedade. Por exemplo, o dever de dirigir com cuidado para não machucar ninguém. É a lei que impõe essa obrigação geral. E para isso ficar bem claro, olhe que interessante esse exemplo do acidente de ônibus. Um único evento, mas que gera os dois tipos de responsabilidade. Para o passageiro que se machucou, a responsabilidade da empresa é contratual. Existia um contrato de transporte, a empresa tinha o dever de levar essa pessoa em segurança. A vítima só precisa provar que o acidente aconteceu. Agora, para o pedestre que foi atropelado na rua, a responsabilidade é extracontratual. Ele não tinha contrato nenhum, então ele vai precisar provar que o motorista teve culpa. Percebe como essa diferença muda tudo? O que precisa ser provado e até o cálculo dos juros mudam completamente. Ok, já entendemos a origem do dever. Agora a gente chega na segunda pergunta fundamental. Para a gente responsabilizar alguém, é sempre necessário provar que essa pessoa agiu com culpa? Essa aqui é a regra padrão, o ponto de partida. A responsabilidade subjetiva exige que a gente analise o comportamento de quem causou o dano. A vítima precisa provar que essa pessoa agiu ou com dolo, que é a intenção de prejudicar, ou com culpa, que é aquela falta de cuidado, sabe? Seja por negligência, imprudência ou imperícia. Essa frase resume perfeitamente a lógica da responsabilidade subjetiva. Por muito tempo, essa foi a única maneira de pensar a responsabilidade. A ideia era conectar a obrigação de indenizar a uma falha de conduta, a um erro da pessoa. Só que o mundo mudou, ficou mais complexo e o direito precisou se adaptar. E é isso que nos leva à exceção moderna dessa regra, a responsabilidade objetiva. E essa linha do tempo aqui ilustra muito bem o porquê dessa mudança. Durante a Revolução Industrial, a regra da culpa subjetiva começou a criar muitas injustiças. Pensa só, como é que um operário ia conseguir provar a culpa do dono da fábrica por um acidente com uma máquina super complexa? Era praticamente impossível. E para resolver isso, os juristas desenvolveram a teoria do risco. A ideia foi genial, mudar o foco. Em vez de olhar para a culpa da pessoa, vamos olhar para o risco da atividade. Então, o ponto crucial da responsabilidade objetiva é esse. Certas atividades, pela sua própria natureza, já criam um risco para todo mundo. Então, se alguém cria esse risco, se beneficia financeiramente dele ou assume esse risco como parte da sua profissão, é justo que essa pessoa responda pelos danos que acontecerem, mesmo que ela não tenha agido com culpa. A discussão sobre a culpa simplesmente sai de cena.
Certo, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu as duas grandes perguntas e as 4 classificações que elas criam. Essa tabela aqui organiza tudo de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a origem do dever, que pode ser contratual ou extracontratual. Do outro, a necessidade de provar a culpa, subjetiva ou objetiva. O mesmo caso pode combinar as duas coisas. Por exemplo, a responsabilidade da empresa de ônibus com o passageiro é contratual e objetiva. Já no caso do pedestre, ela é extracontratual e subjetiva. E por que isso tudo é tão importante? Porque entender essas classificações é como ter um mapa. É esse mapa que vai definir o que precisa ser provado, quem tem que provar e quais são as regras do jogo. É a base de todo o diagnóstico jurídico para saber se existe ou não o dever de indenizar. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro. Saber classificar a responsabilidade é o primeiro passo, mas não é o único. Para que alguém seja de fato condenado a pagar uma indenização, outros elementos precisam estar presentes no caso. Mas isso já é assunto para uma próxima análise. Obrigado por acompanhar.